Olá, olá, queridas pessoas. Muito bom dia. Me avisem aí, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Aqui tá um trem esquisito. Tá ok o áudio e a imagem? Vendo e ouvindo bem, né? Então, muito bom dia para todo mundo. Vamos a mais uma live desta semana que antecede a nossa jornada ao amor. Então, se você ainda não se inscreveu na jornada, por favor, depois da live, pode acabar de ver a live, que eu vou lembrar no final. Mas depois da live, vão lá na minha bio aqui do Instagram, tem um linkzinho que abre lá aquele monte de link, e tem um deles que é da inscrição da jornada. Hoje teremos esta live de agora com a Emília, uma live chique, diretamente da Itália. Eu tava falando palhaçada com a cara dela no post que eu fiz ontem de noite. E hoje à noite vai ter uma outra live com o João Fernandes. Daqui a pouquinho eu vou postar, aliás, depois da live da Emília, eu vou postar o cardzinho sobre a live da noite. Vai ser às 8h30 da noite. Deixa eu convidar logo a Emília aqui para entrar. Aqui. Aproveitando que hoje... Cadê ela? Cadê a Emília? Oiê! Emília! Você Tá já fala falando... diretamente da Itália de propósito, né? Claro, é claro, Chique! eu não vou tornar Exatamente o minha contrário live do que eu mais faço chique. lá. Eu tô tornando minha live mais chique com convidados internacionais, minha filha. Dá licença. Você se prepare para vir para a Europa, viu? Pode arrumar que eu vou. Tá bom. Vou aproveitar que hoje é a live mais chique, diretamente da Itália, para falar, porque tem algumas pessoas que me seguem, que moram fora, que estão preocupadas com o dia da jornada. Podem ficar calmas, que a live vai ficar, as lives da jornada vão ficar todas gravadas até segunda-feira à noite. Quem Ótimo. puder, assiste ao vivo. Você não consegue assistir ao vivo, né? Não. Aí são quantas horas de São diferença? 4 horas, aqui agora são 3 horas. É. A jornada vai começar às 9, Não, começar à é meia-noite tarde. para você. É tarde. Mas então, querida Emília, se apresente aí, por favor, para as pessoas que ainda não te conhecem. Falemos de amor, né? Já vi umas queridas aí. Bom, eu sou Emília, eu estou aqui no Instagram com 2 perfis. E de formação eu sou administradora, né? E aí eu percorri, isso tem tudo a ver com o meu caminho profissional e pessoal, como, né, tão bem falamos aqui. Porque, na verdade, eu passei a vida toda dizendo que meu nome era trabalho. E eu só queria saber de trabalho, eu não ia casar. E aí eu percorri, né? Comecei a trabalhar com 16 anos, me achava o máximo, super importante. E caí lá no mundo da multinacional, né? Como muitas administradoras percorrem esse caminho e é a glória, né? Só que aí uma coisa começou a se fechar dentro de mim. Eu falei, não, tem uma coisa errada, né? E eu costumo dizer que buscar esses resultados pra gente que tem um lado masculino, né, aflorado, é muito fácil. Mas a gente perde muito, porque aí nesse caminho eu falei um belo dia, eu falei assim, vou largar tudo. E aí eu larguei relacionamento, trabalho, país e fui embora para London. E lá em Tá. Então a Londres, sua história europeia a minha... começou em Londres. começou em Londres. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, né? Que foi um movimento de preciso falar inglês para entrar na multinacional. Uhum. E aí eu consegui tudo, fiz tudo certinho, ok. Quando eu voltei de Londres, eu falei, vou pro Brasil, que eu tenho umas coisas para resolver dentro de mim. Eu já morava 10 anos longe da minha família, né? E aí que você fala, às vezes a gente sai de casa, mas não sai de uma forma emocional completa, né? Ou às vezes nem sai mesmo. Então eu vivi muito Uhum. tempo esse conflito de estar num lugar e estar no outro. E a gente até fala assim de formações, né, do que a gente faz, mas eu gosto muito de olhar minha vida pelos lugares que eu passei. Porque muitas das minhas dores Uhum. estavam ligadas a isso, né? A sair muito cedo de um lugar, crescer no outro lugar, então era como se eu nunca estava aceitando onde eu estava.
E aí Sim. foi virando uma bola de neve. E aí eu tava em Londres, queria estar no Brasil. Isso também é mal de quem muda de país, viu, gente? Porque uma vez que você muda, você deixa um monte de coisa e sente saudade disso. E aí, se você não toma essa postura adulta que a gente fala de dizer, olha, escolhi estar aqui. E eu vou criar minha vida aqui, né? E aí, quando eu voltei de Londres, eu comecei a... Eu sempre vim de uma linha mais espiritual, né? Então, minha primeira piração aí foi muito cedo. E aí eu fui para o espiritismo e aí fui indo. E aí depois eu larguei tudo e comecei a fazer PNL, hipnose, coach, toda essa estrada. Aí eu gostei do enneagrama, eu fui para radiestesia e caí aqui no mundo da constelação. Nesse momento, eu comecei a enxergar que o grande ganho para mim foi a questão de ocupar o meu lugar, né? Que eu lembro que eu falei assim na primeira aula, ai Benito, eu adorei a constelação porque ela fala de ordem. Aí você falou assim, você só não segue, né? Te odiei naquele dia. É. Ok. E então, essa vivência do amor, né, para mim sempre foi era conflituosa, porque eu sempre dizia assim, eu não quero ninguém, mas eu sempre estava com alguém. E minhas amigas sempre Eu não quero falavam. ninguém, mas nunca tô só. E eu falava assim, nossa. E minhas amigas, ai, você só arruma namorado bonzinho. Eu falava, gente, tem algo... E sempre aquele conflito. Até que eu comecei a tomar... Eu sofri muito em uma... No que, quando eu tava... E sempre assim, quando eu me mudava, eu estava num relacionamento. E o Uhum. penúltimo foi muito sofrido. Eu cheguei até a pensar assim que eu não ia ficar com mais ninguém. Depois eu fiquei 3 anos sozinha. Ali eu disse, eu nasci para ficar sozinha, né? Que é uma coisa que Uhum. muitas mulheres falam hoje. E na verdade tudo isso, Benito, era o meu jeito de me defender. Eu acabei Uhum. sendo aquela menina que tem até uma foto que eu coloquei aqui do samba outro dia. Eu comecei a viver, eu tinha muita identificação com meu pai, né? Aqui a gente já vai entrar na filhinha do papai. E para ajudar, eu era da Aham. mamãe também. Já tem uma Mas filhinha do papai se manifestando aqui, ó, dizendo que super se identifica. porque. E o meu pai, eu adorava ouvir as histórias dele, porque eles cantavam, era aquela vida boêmia. Eu dizia, eu sou assim. Então, eu não valorizava ninguém que estava do meu lado. Absolutamente ninguém. Mas dentro de mim tinha alguém que queria estar. E aí eu vivi nesse conflito, até que eu comecei a ouvir coisas, e aí eu sempre chamo atenção para as vozes, né? Emília sempre arruma gente legal, mas ela não tem jeito. Uhum. Ela termina com os relacionamentos. Que Emília vai ficar sozinha. Então eu fui reforçando isso, né? Até que no último relacionamento eu falei, não, eu vou provar para eles que eu tenho jeito. Que eu tenho jeito. Ei, mas deixa eu te fazer uma pergunta, Ah. diante do que você falou. Ah, o que que você vê no seu processo que te levou Ah. tanto a esse lugar de não quero ter ninguém? Eu quero cuidar da minha vida, eu quero trabalhar, eu quero ser sozinha. De onde vem esse discurso, você acredita, no seu processo? Hoje, óbvio que eu vejo de uma outra forma. Antigamente, eu vejo que era muito essa identificação mesmo, com achar que eu me bastava. Veio da dor. Hoje eu entendo que era uma dor de sistema, né? De olhar. E aqui Hum. na cola, nas perguntas, eu adorei essa pergunta aqui da ancestralidade, porque o que que acontece? A família da gente. Meu pai e minha mãe não via essa coisa de conflito. Pelo contrário, eu vi que a minha mãe sofreu muito Uhum. quando entrou no sistema, porque meu avô fazia todo mundo ficar assim juntinho, né? Era o caos. E o meu pai sempre apoiou muito a minha mãe, então era uma relação que para mim era ok. Só que eu ouvia Sim. histórias e eu lembro que eu cheguei a escrever um dia, falei assim, tia, a gente precisa escrever as histórias das mulheres da nossa família. Tinha tanto sofrimento ali e eu comecei a ficar com raiva, né? Mas eu já carregava essa raiva de antes, porque eu ouvia as histórias e falava assim, não pode ser assim. E eu Aham. peguei, por ter o lado masculino, peguei o lado todo de eu era violenta, eu achava, eu me via tão grande que eu cheguei a achar que eu podia
bater em algum homem se ele tocasse em mim. Tipo, tô na balada, né? Oi, linda. Oi, lindo o quê? Era uma coisa desmedida. Hoje eu olho. Aí um dia o outro brincou comigo, eu parei no carro e falei assim, vocês não podem falar isso. Gente, eu olho assim às vezes para trás e falo de onde vinha tanta violência. E aí eu Tanta lembro violência, né? E aí eu fui ler, um tio meu escreveu um livro da família. E eu ouvi a história de uma outra bisavó minha que ela apanhava muito. E ela saía para dançar, e eu adoro dançar também. E aí você vai vendo, eu, por exemplo, uma das coisas tristes que eu vivi num relacionamento foi uma pessoa me puxando do meio da dança de ciúme, falando assim, coisas horríveis para mim. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que relacionamento é esse? Onde eu tô me levando? E aí você começa a ver que é postura, né? Então eu, por ser muito masculinizada, afastava os homens, né? Eu escuto aí uma fala muito comum, os homens têm medo de mim. Tem mesmo, porque você está se colocando de um jeito que nem é real dentro de você, né? E aí, na terapia, na minha primeira terapia, que eu falei assim, eu preciso olhar para isso tudo, eu entendi que tudo que eu cobrava do meu ex, que ainda estava saindo lá, era o que eu não conseguia melhorar em mim. Então, caiu uma ficha ali, né? Falei assim, peraí, eu tô errada. E foi muito difícil terminar aquele relacionamento. Eu achava que eu não ia conseguir. E foi quando eu fui para Londres, né? E ainda assim, lá em Londres, eu fiquei amarrada um bom tempo. Mas o soltar, né? O verbo soltar foi muito importante para mim. Ter a coragem de terminar. E essa semana uma pessoa falou assim para mim, mas ele vai ficar chateado. E você percebe que a gente, ao mesmo tempo que carrega essa coisa masculina de afastar os homens da gente, a gente carrega um outro lado de cuidar, de falar assim, não, mas ele vai dele, ficar né? proteger. Então é muita confusão. Aí na constelação eu comecei a entender isso, o que era essa coisa de estar fora do lugar, né? Sim. Percebe uma coisa que tomando o movimento de dor, porque percebe, o movimento de dor nem era tão próximo de você que você olhava para os seus pais e você via uma relação funcional. Percebe que esse movimento de dor muitas vezes é tão inconsciente, talvez você podia até nem saber de onde ele estava vindo. Você teve Eu não muita consciência sabia, de soube onde... depois. Você já sabe, você soube depois. Pronto, Soube depois. ótimo. E percebe que nessa estrutura onde você se identifica com dores que estão aqui atrás, nessa relação conjugal, você distorce não só a sua percepção da energia masculina, você distorce a sua representação tanto do masculino que existe em você, quanto do feminino que existe em você. Sim. Fica os dois lados completamente descompensado. E aí a gente não entende como é que eu estou numa relação de tanto conflito. Um ponto, né? Eu falo que a gente tem viradas de chave. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando um amigo meu, que tinha um relacionamento muito legal, ele olhou para mim e falou assim, Emília, não tô vendo mais o brilho no seu olhar, cadê você? Nossa, aquele dia, porque eu sempre fui muito alegre, muito brincalhona, sempre com todas as dificuldades, né, de conflitos que eu passava, eu sempre levei a vida, procurei levar de um jeito muito leve. E quando ele falou isso pra mim, eu falei, nossa, eu tô no fundo do poço. E aí eu voltei lá pra espiritualidade, eu falei, eu tô com vergonha de mim. Então foi muito difícil sair daqui. E aí eu fui intensificando. Eu falei, não, eu preciso de respostas. E às vezes a gente vai para caminhos, por exemplo, quando eu fui fazer os cursos lá de PNL, fiz muita coisa de treinamento de alto impacto emocional. Se eu falar hoje para você, Benito, você iria de novo? Como é que foi? Não tinha nada a ver. Eu falava assim, gente, me manda para um retiro espiritual, mas não me manda para um treinamento de alto impacto emocional. Mas naquele momento foi o que eu precisava. Sim. Você começa a entender que você é levado. Então, autoconhecimento, por que tanto no meu trabalho quanto no outro, eu levo isso? Porque eu vi pessoas, inclusive, querendo mudar de país, já acertando tudo, porque era de um relacionamento, sem cuidar da parte principal,
que era burocrática. Então, a gente tem que saber dosar as coisas. Eu vejo que acontece muita confusão porque o nosso emocional está completamente descompensado, e falo muito para mulheres que já estão nessa minha faixa de idade aí, da passadinha dos 30, lá para os 40 já, né? Que estão perdidas, porque conquistaram uma certa independência, Sim. né? Mas eu cheguei a ouvir, olha, se eu não casar, eu não vou ser feliz. Uhum. E essa mesma pessoa fala, eu acho que eu assusto os homens. Então, nesse processo de autoconhecimento que é longo e eterno, eu comecei aí, né, colocando... O Eneagrama me ajudou muito também, que eu fui vendo o meu tipo. Eu falei, tem isso, tem essa predisposição. E quando... Vou falar um pouco aqui do relacionamento atual. Porque, que aconteceu? Eu cheguei num Deixa eu fazer uma ponto... pergunta antes. Faça. Eu achei interessante você trazer essa história do trabalho, porque a live de amanhã, que é com a Kátia, que ela foi minha mentora como terapeuta há algum tempo atrás, eu vou trazer amanhã, no caso dela, que eu enxergo que o quanto que a relação dela, o relacionamento amoroso dela, é algo que ajuda a alimentar o trabalho dela. Eu vejo dentro da sinergia que eles têm como casal, ele até aparece muito no Instagram dela, o quanto eles dois se ajudam e o quanto eles dois crescem a partir desta relação. Sim. Você vê que o seu olhar excessivo para o trabalho te afastou cada vez mais do amor? Até Com certeza. agora? Com até certeza. seu Matias chegar? Sim. Agora eu vou ter que entrar na parte bruxaria da coisa, né? Diga. Importante Todo mundo aqui falar já sabe que você é bruxa. É importante falar do mundo sutil, porque eu acho que a mulher também está deixando isso um pouo de lado, né? Então vamos lá, eu fui aí percorrendo esses caminhos e entendi, tem algo muito errado comigo, né? Beleza. Fiquei um ano sozinha e eu dei risada esses dias que eu li uma menina perguntando aí sobre os relacionamentos, né? Dos laços que a gente faz. E aí eu cheguei, eu dou risada. Eu não vou falar o que eu penso não, mas dou risada. Aí eu cheguei assim, fiquei um ano sozinha, Benito, um ano. E tinha uns caras legais, então, tinha um que ele era o estilo bonitão, sabe que todas as meninas do curso queriam. Eu falava assim, gente, assim, mas olha, eu sofri bullying das meninas. Como que você não vai ficar com esse cara? Eu falei assim, eu não quero, não vejo. Aí você começa a entender o que é, hoje eu vejo, né? O que é postura de dizer, não quero. Não é porque eu estava bloqueada, não é porque eu não estava pronta, é porque eu disse, eu neste momento não quero. E eu comecei a olhar para os homens como eu quero construir algo a partir daí. Sim. E esse cara, por exemplo, eu sabia que seria uma diversão. Tanto que ele às vezes ia encontrar comigo e falava assim, é verdade que você não vai ficar comigo? Eu falei, sim, eu quero ser sua amiga. E aí a gente virou amigo. Um dia ele falou, senão ia ser só mais uma ficada e pronto. Ele falou, adoro conversar com você. Eu falei, também. Sempre gostei de ter amigo homem. Porque, na verdade, era a minha história, né? E eu tinha orgulho de falar essas coisas, que eu era homem. E aí, vamos para Matias. Cheguei e falei assim, vou voltar para a Europa. E com o convite de uma amiga, que falou, vamos trabalhar com cidadania. Eu falei, vamos, já estou querendo voltar. Eu vim, e aí entrou meu irmão no meio, né? Querendo vir para a Itália, ou para a Inglaterra. Eu vim para cá para ir para a Inglaterra. Fiquei 2 meses e meio aqui. Só que na segunda semana me deu um negócio muito estranho. A Itália tem umas ações estranhas, país do amor, né? E aí eu falei assim, nossa, eu quero ficar aqui. Eu falei com meu irmão, você vai ficar meio assim se eu resolver ficar aqui? Ele falou, não, eu te disse que independente de qualquer coisa, eu quero ir para a Inglaterra. Eu falei, então vamos fazer o combinado. Eu vou para lá, faço o meio, né? O que tem que fazer, o que a gente combinou, nosso acordo. E aí eu fico lá e cá. Né? Tá bom. Uma semana antes de eu ir embora, conheço uma tia. Porém, na primeira semana que eu cheguei aqui, eu fui pra praia. Aí é que entra o mundo sutil, né? Aí fui lá pro mar, meu lado Bahia aflorando. Eu falei, nossa. E uma voz veio e falou assim, você vai viver o amor. Vai viver o amor antes do trabalho. Eu falei, eu juro, eu parecia aquelas doidas assim na praia. Eu falei, tá louco, como né? assim?
Você tá de sacanagem comigo. Falei, gente, mas de onde que tá vindo? Eu tô louca. Falei, eu tô louca. Mas era, sabe aquela voz que a gente não duvida, não questiona? Uhum. Passou, ficou. Falei, tá bom. E veio de novo. Vai viver o amor. Você quer viver o amor. Aí quando eu vi, eu já tava falando, eu quero viver o amor. Falei, ai meu Deus do céu. Aí, Mas isso você já tinha conhecido Matinha, não? não, conheci. Isso foi na primeira semana que eu cheguei. Depois de dois Aham. meses, quase 2 meses e meio aqui, aí eu conheci ele na última semana. Só que eu já tinha conhecido um outro cara. Aí eu já. O pessoal pergunta se acredita em destino, alma gêmea. Eu só tomo um cuidado aí pra gente não cair em algumas armadilhas, né? Eu acredito sim que tem algo aí que mexe, mas Uhum. é sempre a nossa escolha. Tinha este cara, não tinha ninguém, né? Aí apareceu um cara em Matia na mesma hora. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Você é a Emília Boêmia que curte? E vou vazar? Ou, né? E aí eu falei assim com a minha amiga, eu falei, mas pra que eu vou sair com esse menino? Que preguiça, eu já vou embora. Vai, você tá Uhum. precisando conhecer alguém, vai relaxar um pouco, tá muito estressante as coisas aqui. Eu falei, tá bom. E aí, já aconteceu tudo de um jeito estranho, as conexões, do jeito que eu fui conhecendo ele, tudo, né? Não, foi muito movimento do além. Eu falei, é muito estranho. E eu fui falar com ele, mas não sei como, porque eu não falava italiano direito, né? E aí a gente foi lá se comunicando, não sei o que lá, Brasil, samba, música, era uma festa brasileira. E ele me convidou para ir almoçar no outro dia. Eu falei, ah, meu Deus, então vamos. E aí aconteceu uma coisa, Benito. Sabe a história do amor não tem garantias? Sim. Eu falei, eu vou viver essa semana assim, porque eu vou embora mesmo. Aham. E, e foi. Ah. É. E aí, mais dentro de mim, tinha aquela coisa de vou voltar, né? Mas até eu Você voltar, meio que você viveu sem medo por já ter a perspectiva de ir embora, né? sim, apesar de ter sempre aquela voz dizendo que eu ia voltar. Mas naquela, eu sou muito Aham. assim, também do presente. Eu falei assim, o que que eu tenho? E ele às vezes falava, né, depois, ah, mas você vai ficar longe. Eu falei assim, olha, a gente vai viver o que tem que viver. Eu sei que na hora de ir para o aeroporto, ninguém sabe disso, mas vou falar que até mesmo que ele é italiano mesmo, ninguém vai contar para ele. Ele me aparece no aeroporto com uma rosa. Ah. Não rosa que morre, aquela rosa, né? Aí eu falei assim, gente, esse menino é louco. Como é que ele tá me dando uma rosa? Tem uma semana que a gente se conheceu. E aí veio a Emília lá de trás, né? Que absurdo isso, não quero, não quero. Eu lembro que eu fiz assim, ó. Falei, o que eu vou falar pra ele agora? Falar igual o primeiro que me falou te Uhum. amo, né? Eu falei assim, obrigado. Gente, eu era péssima, viu? Então, se tem alguém aí sem esperança, tenha fé. Tem esperança, né? Aí ele pegou e eu falei, beleza, né? Fui embora. Quando eu chego lá, falei assim pra minha mãe, nossa, eu conheci um menino, casava com ele. Aí ela ficou me olhando assim. Quando eu vejo, ele me liga. Eu falei, por que esse menino tá me ligando se eu nem falo italiano? Como é que eu falo no telefone? Eu sei, bem, que a gente nunca mais pode falar na vida. E no aeroporto, eu falei assim pra ele, no Natal eu volto. Depois eu virei e falei, eu tô louca, como é que eu vou voltar no Natal? Não tenho nem perspectiva disso. Até contei isso num vídeo aí, esses dias. Tá gravado. Mas aconteceu que dia 23 de dezembro eu tava de volta. E aí a Uhum. minha família entrou num período muito difícil, uma turbulência familiar. E eu naquele meio, aquela coisa toda, tormenta, vivendo o amor. Falei, Uhum. e agora? Né? E Uhum. E agora? agora? Então, voltou muita parte minha, assim, querendo fugir, né? E quando eu Sim. fui fazer o curso, foi meu presente de quarentena, né? Eu ainda tinha ali muitas Ô questões. presentão, hein? Eu ainda tinha ali muitas questões, né? De querer fugir. Eu ainda tinha, eu via que era um impulso, tanto que quando meu irmão resolveu ir para a Irlanda, a primeira coisa que eu pensei, vou para a Irlanda, eu falei, opa, sua vida é aqui.
E a vida, gente, ela é Uhum. tão generosa, e aí que eu falo da escolha. Por que que eu não fiquei com outro cara e fiquei com esse? Eu ouvi, né? Eu senti, de acordo com o que eu queria, o outro era aquele típico estereótipo italiano, que é nada com nada, curtidor. E eu ouvi que Mati era, nossa, ele é muito bom, uma pessoa boa. Aquilo acendeu dentro de mim, porque eu tinha escrito, né? Eu nunca fiz nada de almagem, de nada. Mas uma amiga fez uma meditação, eu falei, eu vou fazer. Que era a manifestação da alma gêmea. E eu lembro que eu escrevi lá, olhos de bondade. Eu falava com ele, Uhum. eu só ficava no olho dele assim, eu falava, gente, isso tá muito romântico, não sou eu. Tá E errado, ele, né? Tá dando tá muito errado. certo pra ser de verdade. É. E aí ele falou assim um dia, eu acredito no amor. Quando eu ouvi aquilo, sabe aquelas cenas que o pezinho faz assim, e tem corações no ar? Eu falei, gente, que vergonha. Ele acredita no amor, um homem, eu aqui toda descrente. Então a minha Uhum. escolha ali entre ele e o outro foi porque dentro de mim eu tava com vontade de viver uma coisa séria. Na verdade, assim, eu Sim. sabia. Falei, não tem A voz da porquê eu praia ir. já tinha avisado, né? Já tinha avisado. E a Emília lá de trás também, que não queria ficar com o cara por ficar. Então, eu vejo que às vezes, Benito, existe aí uma confusão com as mulheres também da minha idade, essa questão da liberdade perder um pouco a proporção, porque não é que não dá para ficar tirando para todo lado também, né? A gente precisa exercitar o sentido e falar, peraí, o que que eu quero, né? E olhar para outra Uhum. pessoa e até ser honesta mesmo. A gente chega, às vezes, numa idade que quer um relacionamento sério, não dá mais para brincar, né? E se o outro não tá afim, tchau também, Não né? tem o que fazer, né? Não tenho o que fazer, tanto que eu fui morar com ele já no meu segundo mês aqui. A gente foi morar junto. O tempo é muito Uhum. relativo, né? Muito relativo. Uhum. E aí, onde é que eu tava mesmo? Você tava. Que ele falou que acreditava no amor, e aí Ah, você flutuou por sim, alguns sim, do instantes curso, do curso. do curso. Aí eu vi que eu ainda tinha muito essa vontade de fugir. E quando eu estava dizendo que Deus, né? Eu falo Deus, tem um jeito muito assim a vida de agir com a gente. Eu conheci um cara altamente enraizado aqui. A família dele tem 7 gerações aqui. Uhum. E nós, né, brasileiros, temos já essa coisa da mudança, da imigração. E a minha família tem desde índia laçada no mato, até negro, até holandês, português. É muito fácil para mim e para o mundo. Eu também tenho esse movimento. Então, ele me colocou, às vezes eu me sentia numa prisão, né? Eu lembro que uma vez você começou a perguntar de conflitos do amor, eu falei assim, meu conflito é que eu não quero morar onde eu tô. Mas exatamente isso foi o necessário, porque a voz era exatamente isso. Eu falei isso uma vez para uma pessoa, mas não está usando para mim. Quando a gente quer construir alguma coisa, a gente precisa sim criar raiz. Uhum. E Você essa tava precisando aterrar, né? estava precisando aterrar, senão ia ficar lá, ia ficar cá. E eu nunca tive esse espírito também de ser nômade digital, nada disso. Eu sempre falei, eu quero um lugar tranquilo para ter minha casinha. Eu sou muito caseira, eu gosto muito de cultuar a casa, né, digamos assim. Para mim é muito sagrado. E aí, e também teve uma outra bruxaria que uma mulher lá no Brasil fez um tarô para mim. Essa é forte. Falou assim: você vai É. viver o período mais difícil da sua vida nessa mudança e você vai encontrar um homem. Você vai acabar dependendo dele. Não se assuste, que você vai se assustar muito. Passou um tempo, eu lembrei disso. Aí vem a outra questão que a vida ensina. Eu sempre fui a independente. Eu não posso depender de ninguém, aquela coisa exagerada. E aí, quando eu resolvi ficar aqui na Itália, que é mais desafiante que outros lugares, eu tive o apoio dele. E em algum momento eu fiquei sim, né? E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu fiquei sim dependente dele, por alguns meses até. E eu deixei 2 passagens. Eu perdi 2 passagens para Londres, onde lá era muito fácil de fazer as coisas. Porque o meu plano era muito certinho, mas a vida não estava daquele jeito, Não quis né? seus planos. Não quis meus planos. Por isso que eu falo, tenha um plano, mas seja flexível. Muito, por sinal.
E aí eu senti que eu tinha que insistir aqui, né? Então sempre tem um limite, tudo tem uma linha. Quando eu pensava em embarcar, o meu coração se fechava, dizia, não é para eu ir. E aí veio de novo, tá tudo bem, vai ficar. E ficou tudo muito bem, a gente sempre conseguiu lidar muito bem, né? Inclusive com as diferenças. Isso aí que você falou do casal que caminha bem. A gente tem muita coisa parecida, mas também muita coisa diferente. Muita, e a gente se complementa nisso. Por exemplo, ele não tem nem rede social. Mas ele adora que eu tô aqui hoje fazendo uma live, entendeu? Eu vou querer ver quando eu chegar, né? E aí, o que você vai fazer hoje? E agora eu tô numa outra transição. Então, quando eu começo a trabalhar, a diminuir o meu masculino e elevar o meu feminino para dar uma, né, minimamente ok, né? Como Sim. diz você, flui. E eu sinto assim hoje, fluir, né? E eu não olho mais para trás. Um dia eu fiz uma meditação muito legal, que foi como um quadro, até contei para você. Foi um quadro que era todas as minhas ancestrais e elas se apresentaram como uma dança, mas não dançando. Cada uma fazendo a sua atividade, e a mensagem que veio para mim foi: nós tivemos a vida do jeito que foi e tá tudo bem assim, faça a sua. E depois dessa, surgiu um outro documento de uma ancestral que eu tinha uma afinidade pelo nome, né? E aí vai vindo informação e você percebe que a gente precisa assim caminhar nesse mundo sutil também. A gente precisa, as mulheres precisam trabalhar isso, porque tá cheio de riqueza, né? Em sonho, em terapia, em carta. E talvez vocês se afastam tanto de toda essa riqueza porque, além da riqueza, ela também tem dor, né? Muita dor. O que eu vejo mais do seu processo é que você aprendeu a olhar para lá, ver a dor, mas ao invés de catar a dor, catar o que tem de rico lá de dentro. Sim. Que é isso que tem de rico lá, é que vai te trazer força para você construir aqui. Sim, e me vem agora uma história. Essa minha bisavó que apanhou muito, você sabe o que me fez mudar? Por isso que eu falo, gente, conversa com a família é rica demais. Um tio-avô meu falou assim, a mamãe trancava a gente no quarto, colocava as cadeirinhas para os filhos todos, era a plateia dela, gente, isso me emociona demais, e ela sapateava para eles. Ela não podia sair para o meu bisavô batia, né? Tinha todo aquele sofrimento. E ela dava o show para os filhos dela. Gente, que coisa mais bonita do que ela fazer assim, eu estou sendo eu aqui. Nossa, me arrepia até hoje essa história, né? Porque é isso. E de onde veio o seu novo Instagram das Novas Amélias? então, a gente está em sintonia. Aí Eu a ia gente falar isso agora. tem que chegar. Para variar, a gente está em sintonia. Bruxaria, Wi-Fi, bruxaria. daqui para Itália. Eu brincava muito com as meninas, até no curso me falaram no privado, nossa, que legal essa coisa de Novas Amélias. Eu falei, gente, eu tenho um projeto de vida, que é porque eu vejo as mulheres perdidas e reclamando até de fazer serviço de casa e menosprezando. Ficava muito triste, né? Minha mãe, ela chegou a trabalhar uma época fora, depois de novo. Caiu o celular. Mas a minha mãe, a maior parte, né, do tempo, enquanto a gente era criança principalmente, ela foi dona de casa. E aí eu ouvi uma vez um cara falar assim, mas também, né, quando a mãe é dona de casa, a mulher, como quem diz, vai querer ser dona de casa, como se isso fosse um problema. E eu ouvi também uma outra falar assim, eu não deixo os filhos com a minha mãe porque ela trabalha fora. Mas com a minha sogra, ela é dona de casa. Então, essa desvalorização do trabalho de casa, sempre assim, eu nunca entendi. E eu sempre falava, gente, vocês não percebem que a gente coloca peso nisso? Porque assim, o trabalho tá lá e a gente precisa fazer. E quando a gente mora fora, a gente tende mais ainda isso, né? Que não é que aqui o povo tem essa cultura, né? Que hoje também tá mudando no Brasil. Mas, fala, quando você coloca peso nisso, pode perceber, se você fica meia hora limpando a sua casa, com o pensamento leve, coloca uma música, voa o tempo e você não percebe. Quando você fica, eu tenho que limpar a casa, como tudo. Então, esse peso foi justamente por isso. E eu fui a gente tem que assumir o que a gente foi. Quando a minha primeira prima, tem
50 primas. Ah, brincadeira, umas 20. Quando uma prima minha virou e falou que ela ia ser dona de casa, eu fui uma dessas pessoas que falaram assim, ah, legal. Nossa, ela vai ser só dona de Julgando casa? pra caramba. Eu era muito nova naquela época, nem dá um desconto. Mas isso está acontecendo hoje, está cheio de mulher aí querendo, né, ser o que ela quiser ser. Então, Novas Amélias surgiu daí. E de um sonho, mais um sonho, né, em que eu ainda estava aí cheia de dúvida. E a minha avó Amélia apareceu para mim, a Elaine tá, ela vai gostar. Porque hoje eu entendo que ela parecia uma cigana, né? Porque ela estava com cabelo preto, lindo, grande. Minha avó sempre teve cabelo curto e usava batom claro. E ela estava com um batomzão vermelho. Ela olhou assim para mim, deixa de bobagem, vai ser feliz. E eu falei assim, nossa, eu acordei com essa coisa, falei assim. E a minha avó acreditava muito no amor, né? Muito romântica. Sim. E aí eu comecei, eu falei, acho que eu preciso começar a dar voz para isso também, né? Porque é algo que eu tô assim construindo também dentro de mim. E é uma história, é minha história, a história das minhas amigas, das minhas ancestrais, da mulherada toda aí. Uhum. E quando é que vai ser o casamento para ir para Itália? Olha, Benito, A tem a cara dela. pandemia, né? Nós somos antissociais, eu já te falei. A Ah, gente não, só mas gosta de ir pra festa dos outros. não. Eu faço questão de ir para essa festa na Itália, minha filha. A Já gente aviso uma faz a tia. festa. Mas tem que ter cerimônia, tudo você vai fazer? Não, não precisa não. Se você quiser eu Ah, faço, só mas não precisa festa? não. Ah, É, então tá tem que bom. ter a formalização da união. Você parece É, que não estudou constelação, criatura. tá bom, a gente vai formalizar. Não, eu e Matias somos muito práticos. A gente não pode ir ali no cartório assinar e tá tudo bem? Porque a Pode. gente entende que é importante, né? Isso aí. Sim. Mas aí vem as Aí, a questões familiares. Elaine aqui já tá Vamos pronta comprando a celebrar. passagem. Eu tenho uma amiga que trabalha com a agência de Destination Wedding. Já vou falar com ela, ó, Carol, prepara aí, porque o pessoal quer viajar para me casar. Uhum. Vamos esperar o Ah, mundo abrir, né? uma última pergunta que me veio aqui. Eu deixei você falando que estava tão gostoso você falando que eu não quis interromper muito, não. Fala. Mas uma coisa que me vem muito na cabeça é a seguinte: dá para ver o quanto você fez o seu processo de se abrir para viver de fato o amor. É tanto que foi bonito que eu fiquei, eu tava aqui feliz pra caramba de tanta gente falando, tô com esperança, tô com esperança, tô com esperança. Amém. Ah, mas uma coisa que eu acho importante trazer ainda é que, apesar de você ter vivido essa abertura para o amor, ocasionalmente você sente que ainda vem aquela puxada para viver a dor, ou você sente que você já se liberou e já está fluindo bem? Não, vem. E eu acho que vai vir em muitos momentos ainda. Só que aí é que tá, né? Aí que entra o autoconhecimento. Você aprende a reconhecer, né? Porque Uhum, a vida, ela... Por que a gente fala tanto, né? Amor não tem garantia e amor é uma escolha diária. Eu gosto muito da uhum, simbologia da natureza, a gente esquece que a gente é parte dela, mas hoje mesmo eu falei, o sol nasce todo dia, né? Aí a gente sim. acha, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com essa história de alma gêmea, gente. Porque às vezes as pessoas acham assim, tem uma pessoa lá prontinha esperando por mim. E E o que vai seu ser tudo lindo e trabalho maravilhoso, né? não vai ser tudo lindo e maravilhoso, não é tudo lindo e maravilhoso. Toda essa história linda, vocês acham que eu não tenho conflito? É lógico que eu tenho, só que é tudo muito mais leve, né? É tudo... é leve a palavra. Você consegue dialogar Uhum, melhor, você consegue olhar... Hoje, por exemplo, uma coisa que eu vejo assim, quando eu percebo que eu tô... Falar de coisa de casa mesmo. Os homens não são muito organizados, assim, de maneira geral, né, gente? Aí deixa lá sempre aquela roupa bagunçada. Aí eu olho assim e falo, de novo. Então eu faço. Se fosse outra época, só que aí eu penso, eu também falho nesse ponto. Então, quando eu lembro as minhas falhas, eu suavizo as falhas dos uhum. outros. Porque eu sei que eu também... Eu acho que muito... Acho não, tenho certeza. Durante muito tempo, eu tive aquela postura de que eu sou a certa, né? Tem que ser do jeito que eu quero.
Uhum. E aí eu percebo dessa maneira, e são nas pequenas coisas do dia a dia, porque amor é todo dia e é escolher todo dia. Eu quero explodir a Terceira Guerra Mundial, ou eu quero, a partir disso, olhar por que isso está me dando raiva. Então, quando eu sinto, vem alguma coisa assim estranha, eu falo, de onde está vindo isso? Né? E aí, por exemplo, esses dias eu cansei. Sabe o que eu fiz? E aí vem a postura também, né? Ela falou, mas como que é ser firme? Ser firme é assim, ó. Eu posso pegar essa roupa aqui todo dia que tá no lugar errado, mas um dia pode ser que eu já falei, já pedi, aí eu pego tudo assim, coloco lá, eu arrumo o quarto inteiro e coloco lá aquelas roupas ali, do jeito que tinha deixado. E não falo nada. A pessoa entende que tem algo ali para ela. E ela cuida. Aí eu olhei e falei, nossa, que mágica, não tá mais aqui. Isso mas eu só consegui fazer isso porque eu comecei a enxergar também o tanto de coisa que ele faz que eu não faço. É troca, né? Isso é muito sério. E também o fato de eu morar aqui e ele saber que eu tinha essa coisa com Londres, ele também soube compensar muito bem isso, né? Levando para restaurantes, Uhum. brincadeira. Mas é interessante você falar isso, porque o Bert, ele fala, É, ele traz isso de uma forma sim, forte, que quando um do casal escolhe seguir o outro, precisa haver um movimento sim de compensação. precisa. Porque você abandonou o projeto de vida que você tinha até então para estar com ele. E que Uhum. bom que ele percebeu que precisa dessa compensação, e precisa mesmo. Precisa. Quando eu li isso no livro do Bert, eu me senti muito mais em paz, inclusive, né? Uhum. Porque... E eu conversei isso com ele. Falei assim, olha, eu tô aqui, eu não quero nunca que você sinta peso. Não quero nunca que você pense que eu estou aqui infeliz. Porque eu criei meus modos de ser feliz aqui. Mas, sim, tem alguns momentos que, para mim, sim, eu preciso que você tenha compreensão, porque, de fato... E aí, a pandemia não teve escolha, né? Eu tô aqui. Mas eu aprendi a viver muito bem com isso. E ele também. Então, falar, né? Saber falar é muito importante. Eu vejo que a comunicação aí é um ponto essencial, né? Para outro mesmo. E essa firmeza, essa Uhum. postura com a minha vida que reflete como o outro vai me tratar Tá também, travando, né? tá Tá. travando só para mim ou para todo mundo, será? Emília? Oi, tô aqui. Repete, por favor, a última coisa que você falou, que eu não consegui ouvir, que travou. Da comunicação? Aham. Não, que falei que a comunicação é o ponto essencial, né? Às vezes a gente guarda muita coisa por não saber falar. Eu brinco assim, eu brincava com uma tia minha, eu falei, tia, não é que as pessoas acordam e falam assim, hoje eu vou ferrar com a vida daquela pessoa. Mas isso acontece muitas vezes que a gente guarda, vai guardando coisa, acumulando, Uhum. que na verdade uma simples, né, conversa, eu falo muito o que eu sinto para ele, e ele é mais fechado, mas de um jeito ou de outro, né, a gente vai aí Ah, se entendendo. entendi. Mas é com Ah, respeito. que bom que você se abriu para o amor que está crescendo. Tá vendo como tem jeito? Tem jeito, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Emília? Ai, meu Deus, Eu já peraí. vi que tem gente aqui querendo casar. E tem gente querendo ir pro seu casamento. Oh, coisa boa, gente. Tragam presentes. Traga um Presentes e presente. comidas do Brasil, porque o meu desafio de morar fora é falta da acarajé. Pronto, falei. É. Ai. Vamos, gente, mandem pergunta. Como curar essa conexão é muito importante entre o casal. Mostra a disposição de ambos para se levar a relação à frente. Sim. Quem vai E responder as essa perguntas é conexão. você, viu, Emília? Ah, sou eu? Aham. Como curar o masculino, né? Me casei e sinto que isso eu faço no marido. Curar o masculino, na verdade, eu vejo assim, como tudo é um processo, né? Mas É eu acho que o prova oral, primeiro viu? ponto. Hã? É prova oral com seu professor de constelação. Vamos ver se Ah, você passa. o primeiro ponto, né? Que foi o que eu fiz, foi não negar
a parte feminina, as histórias das mulheres, né? Eu sou tanto que o meu outro trabalho, tudo está muito ligado à história de família, e não à toa eu acabei chegando na constelação, né? Eu acredito muito nessa linha. E quando a gente começa a olhar, porque quando eu olho para minha bisavó, quando eu olho para minha avó como pessoas impotentes diante da vida, eu me torno impotente. E aí quando eu pego e falo, eu vou me defender disso tudo, eu estou numa postura reativa com a vida. E quando a gente está nessa postura reativa, não vai chegar coisa boa pra gente. É o velho, né? Estou excluindo tanto isso que isso está vindo mais para mim. Então é começar o... Me travou de E novo. voltou? Agora eu voltei. Acho E que, aí acho a que era a gente... minha que estava travando. E aí eu acho... Eu não sei até que ponto deu para ouvir que eu falei, mas esse afastamento, né, que a gente faz, eu também senti que eu me afastei em alguns relacionamentos exatamente por isso. Porque quando a gente não sabe o nosso lugar de mulher, e aí a gente vai ter que entrar sim e saber que estamos vivendo uma crise no feminino, e isso inclui também o movimento, né, feminista, que a gente acaba sendo umas contra as... A gente lutou por igualdade e agora a gente acaba sendo uma contra a outra, né? Então, quando uma mulher diz que é ruim ser só dona de casa e ela olha para as amigas dela, não é lá no movimento que está o problema, é na gente. Então, quando a gente começa a se respeitar como mulher, é claro que o homem vai olhar a gente como mulher. Agora, enquanto a gente está agindo como homem, o que a gente vai atrair pra gente? Exatamente isso, né? Mais conflito. Filhinhos da mamãe. Também. E aí não cresce, né? Não cresce. Sim. A última pergunta aqui. A pessoa perguntou como entrar nesse mundo da constelação. Diz aí como é que você entrou. Benito! Eu conheci... A constelação, ela vai... Eu, por exemplo, quando eu vou fazer, né, algo de autoconhecimento, eu começo a ler antes o livro dos autores, começo a me familiarizar com a ideia principal. E aí eu cheguei nessa pessoa maravilhosa, que é Benito, professor, terapeuta, mentor. E o caminho eu acho que o principal caminho é estar disposto. Eu vejo que as pessoas, principalmente quando vão para alguma terapia que envolve história familiar, elas vão na ideia de procurar culpados. E não de se responsabilizar pelo que elas estão vendo. Então não adianta ir para a constelação e falar, porque eu sou assim, porque o meu pai, né, eu cresci como menina, minha mãe. Tá aí hoje, você, diante de tudo isso, o que você quer? Mudar. Então tem que querer mudar. E dói. Eu escuto mulheres falando, tá tão bagunçada a minha vida que eu acho que é melhor deixar assim. Tá bom, a vida diz amém dos dois jeitos, né? Sim. A gente precisa da disposição para enfrentar o processo, né? Sim, e a constelação para curar isso, ou qualquer... sabe o que eu digo? Tem que ter disposição. Benito, eu já passei por tanto caminho de autoconhecimento que eu olho assim e falo, todos convergem. E eu acredito Conversam sobre a mesma coisa. E eu acredito que chega no momento da linguagem que a gente está pronto para absorver. Né? Eu percebo que eu vou começar essa semana a falar sobre caminho de autoconhecimento, eu vou falar sobre as experiências que eu tive em cada um, o que eu ganhei, e principalmente as armadilhas que a gente cai, que é aí que está o ponto. Entendeu? E aí vai abrir a agenda também para atendimento, né? Sim. Não só para quem quer mudar de país, mas, né? Que bom, querida. Querido. Esse é Benito. Daqui a pouco ela me xinga, tá, gente? De jeito nenhum. Os dispostos se atraem. Teatro mágico, exato. Então, dona Emília, muito obrigado pela participação. Foi bom você trazer esperança para essas pessoas. Amém, Eu espero que elas marquem atendimento com você daqui para frente. E que elas participem da jornada do inaugurar. Amor, né? Para já vir bem que elas mais participem prontas, da jornada do amor. Que elas entendam que é um processo, né? Sim, exato. Eu já estava esquecendo da jornada do amor, sabia? Tá vendo, Benito? Entrei aqui na sua história que esqueci. Não olha gente, lembre-se que sexta, sábado e domingo nossas lives serão no YouTube, mais longas.
para a gente fazer a jornada ao amor. Emília já sabe mais ou menos tudo que tem lá, que eu te falei quase tudo nos atendimentos. Então, Mas eu vou assistir mas do vai mesmo falar jeito. também. Ótimo, ótimo, ótimo. Como você fala, a gente sempre pega alguma coisa diferente. Eu assisto tudo. Eu gosto disso. É por isso que eu leio os livros mais de uma vez, 2 vezes. Porque a gente Sim. sempre pega uma coisa diferente que a gente não pegou antes. Sim. Mas enfim, se inscrevam lá na Jornada ao Amor. Muito obrigado por estarem aqui até agora. Obrigado, Emília, pela disposição e pela abertura da sua história. Sim. Que não é todo mundo que se dispõe a abrir desse jeito. E foi ótimo. Muito obrigado. Sim. Se despeça Obrigada. do pessoal. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Benito, sempre. Estar aqui foi um ato de amor também, né? Sim. O amor, Sempre. ele sempre é. Ele tá além, tá muito além do relacionamento de casal. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Sim, e vai ser a mensagem que eu vou iniciar a jornada. Minha maior descoberta quando eu comecei o estudo sobre o amor, foi que eu fui para lá atrás de questões de relacionamento e descobri algo muito mais sobre a vida. Exato. Enfim, Adorei já. vamos deixar para Vamos sexta-feira. lá. Tá bom. Tá Obrigada, certo? gente. Obrigada, Obrigadão, Benito. gente. Tchau, tchau. Até mais.